Olá, creators! Olá, missionários de plantão! Estamos de volta. Voltamos, meus amigos! Quanto tempo sem estar por aqui, né? Novamente. Direto dos estúdios da TV Missão Cidades para o programa Reino e Missão. Eita Glória! Aqui de volta, estamos neste cenário novo. Seja bem-vindo, Fábio. E você é o nosso convidado especial para estar conosco aqui toda quinta-feira às 21 horas, direto da TV Missão Cidades para o programa Reino e Missão, onde nós tratamos dos negócios do reino. Programa esse que é para incomodar a sua vida. Como assim? Incomodar a sua vida? Porque nós somos destinados a incomodar os moradores da terra. Diz a palavra que nós devemos incomodar os moradores da terra. Onde está essa palavra? Vamos incomodar vocês. Sabe com o quê? Sabe com o quê? Sabe com o quê? Diga. Com a live Jerusalém Cardíaca. E logo depois, a quem vocês têm dado ouvidos. O texto bíblico diz em Joel capítulo 2, versículos 15 a 17: tocai a trombeta em Sião, promulgai um santo jejum, proclamai uma assembléia solene, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os homens. Mas cadê o... Incomodou bastante. Ajuntou e empregou e tocou trombeta em Sião. Não foi incomodado. Quem não quer saber de nada já incomodar, não é incomodar? Incomodar os... Perturbar os moradores da terra. Foi tranquilinho. Joel 2, a expressão perturbar. Depende da versão. Depende da versão. Poxa vida. Achei! Na arque. Tocai a buzina em Sião e clamai em alta voz no monte da minha santidade. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, está perto, o dia de trevas e de tristeza, dia de nuvens e de densas e de trevas espessas, como a alva espalhada sobre os montes, povo grande e poderoso, o qual desde o tempo antigo nunca houve, nem depois dele haverá pelos anos adiante, de geração em geração. Eita, glória. Só sucesso. Bora perturbar? Bora perturbar os moradores da terra. Bora. Se você é igreja, você se enquadra nesse perfil aqui. É isso aí. Partiu a live a quem você está nos ouvindo, não é? Jerusalém Cardíaca. Pra você ficar cheio da nova Jerusalém. Você que tava com saudade da Jerusalém Cardíaca, né? Esse sentimento precioso que nós temos pela vinda de Jesus e pela morada eterna que ele foi nos preparar. Fique conosco aqui, agora vai ser a aula 1, né? Jerusalém Cardíaca, e logo na sequência nós temos o quê? A quem você tem dado ouvidos. E eu ouvi rumores que no futuro, bem breve, nós teremos aqui uma sequência de séries sobre a lei do Senhor, é isso? Lembra que você estava falando sobre os salmos? Os salmistas que tinham prazer na lei de Deus? Você disse que ia fazer uma série sobre isso? Tô buscando inspiração no alto, mas não tem nada certo ainda. No futuro muito breve. No futuro muito breve teremos aqui uma série nova neste programa. Vai ser lindo. Até chegar lá. Até acabar o quem tem dado ouvido. Vai ser lindo. Aguarda. É isso aí. Ano 2025 tá logo ali. Um pulo. Depois de amanhã. Bora conferir então, direto da onde? Da TV Missão Cidade. TV Missão Cidade. Vem com a gente. Nós iniciamos ontem aqui o curso Jerusalém Cardíaca e nós falamos que esse curso é algo que o Senhor nos deu há 2 anos atrás. Por que Jerusalém Cardíaca? Porque Jerusalém será o centro do mundo, né? Na vinda de Jesus, ele vai estabelecer uma nova Jerusalém, uma morada eterna para mim e para você. E em comparação com o nosso coração, que a Bíblia fala que é de onde saem as fontes da vida, é o centro ali de todas as coisas, né? No nosso coração, no nosso corpo. Então nós trazemos essa ideia da Jerusalém Cardíaca, né? Então, nosso coração precisa estar em Cristo, e em Cristo ele representa para nós também essa eternidade, onde nós vamos morar para sempre com ele, num lugar chamado Nova Jerusalém. Nós falamos aqui também ontem que muitas igrejas esqueceram, ou pelo menos riscaram da sua lista de pregações, de ensinamentos, sobre a Nova Jerusalém, né? Nós estamos agora resgatando essa experiência, resgatando essa esperança, pela perspectiva e expectativa do nosso coração de que nós vamos viver eternamente com o amado da nossa alma, Jesus Cristo, aquele que nos salvou, não é não? Então, assim, uma coisa interessante, para nível de curiosidade, eu gostaria de trazer uma curiosidade em relação à suntuosidade, à grandiosidade do que é a Nova Jerusalém, né?
nosso amigo Johnny, né, do canal Desembaralhando o Futuro, ele fez um gráfico, né, fez um desenho muito interessante, né, de como seria o tamanho, a suntuosidade, a enormidade, as dimensões estratosféricas, né, da Nova Jerusalém. E o mais interessante, né, do desenho que ele fez, né, daquela arte gráfica que ele fez ali, computadorizado, é que ele fez o seguinte: a Nova Jerusalém tem dimensões tão gigantescas que ela vai passar a exosfera, né, e vai ficar entre céus e terra. E quando Jesus ele faz a oração do Pai Nosso, né, Pai Nosso que está no céu, santificado seja o seu nome, venha a nós o seu reino, né, quando ele chega nessa parte ali, ele já estava com certeza em mente algum tamanho do que era a Nova Jerusalém. Né? Quando você vai ali em Apocalipse, na hora que João está ali com o anjo e ele manda medir o tamanho da Nova Jerusalém, esse tamanho, essas dimensões, tanto em largura quanto em altura, né, é como se fosse praticamente a dimensão do Brasil inteiro, né, e como se fosse a dimensão entre daqui acima da exosfera. Então, tipo, céu e terra estarão interligados. Vocês ficam aí suspirando, olhando para o Empire State, achando que aquilo ali é enorme, ou olhando para o Burj Khalifa, achando que aquilo ali é grande, ou olhando para o Monte Everest, achando que aquilo ali é enorme. Não, a Nova Jerusalém ela vai interligar céu e terra, assim na terra como nos céus. Né? Então, você vai ter o vislumbre quando Deus, Jesus Cristo descer na terra, com essa enormidade construída pelo nosso Senhor, vindo pelos ares, descendo aqui na terra e sendo constituído, céus e terra, no mesmo lugar. Né? Então, quando Jesus ele nos ensina a orar o Pai Nosso, ele está nos ensinando a gente pedir, né, que a Nova Jerusalém desça, que a Nova Jerusalém venha aqui para na nossa terrinha, que se torne um lugar só, céus e terra. Olha que maravilhoso. Né? Mas só que a gente faz a oração do Pai Nosso e não se dá conta. Né? Que ali em Apocalipse, Jesus está mostrando ali, através do anjo para João, que existe uma dimensão entre a Nova Jerusalém, tamanho de largura e profundidade, né, daquele espaço público que está ali, que é muito maior do que qualquer construção que você já imaginou. Entende? Então, assim, imagine um lugar como aqui na Rua do Nascimento, onde não vai haver nada construído parecido nessa terra, que descerá e fará essa interligação, né? Assim na terra como nos céus. É isso que nós estamos convidando a você aqui nessa manhã, para começar a pensar, gente, Jesus está muito próximo. Os sinais todos mostram o quanto ele está logo ali, já descendo com essa Nova Jerusalém. Mas se a gente não começar a pensar sobre ela, quando vier a gente vai achar que é um filme do Steven Spielberg. Nós vamos, ó, gente, pensa comigo. Hollywood já vem falando sobre isso, tentando educar eu e você de que quem vai descer aí com uma grande espaçonave é outra coisa. Mas não é. Se você olhar para Apocalipse, João já está dizendo há muito tempo que o que vai descer é a Nova Jerusalém e vai ser estabelecido aqui na Terra, assim como é no céu. Meus amigos, então, vai chegar um dia da nossa aula, nós vamos tirar um dia só para falar sobre as medidas da Nova Jerusalém e a sua grandiosidade e como a gente ainda não conseguiu vislumbrar o tamanho disso, que é o que o Fabinho está falando, né? Que a gente vai falar também mais especificamente sobre as expectativas de Hollywood, que eu queria que a gente refletisse hoje e aquecesse um pouquinho o nosso coração. Que o nosso Deus, ele é um Deus que experimenta colocar as medidas em cima do mapa. Isso, fazer. Já vi. Mas por isso que eu fico apaixonado. Fala pra ele. O que acontece, meus amigos? Nós temos a graça e a bênção de termos um Deus que deseja estar conosco. Apesar dos pesares, apesar da nossa incapacidade, apesar da nossa carnalidade, apesar dos nossos pecados, apesar da nossa falha de caráter, apesar de quão imperfeito nós somos, nós temos a graça de ter um Deus que deu tudo para nos salvar. Né? Ele deu tudo e ele se importa comigo e com você ao ponto de querer se relacionar conosco e querer que mesmo no meio dessa imperfeição que nós somos, que nós viveremos com ele para toda a eternidade. Então, eu me lembro do dia que o povo de Israel foi separado ali. Eles saíram do Egito porque Deus queria separar um povo dentre todas as nações da terra. Ele resolveu separar um povo como propriedade exclusiva. A gente vai ver isso lá em Gênesis 12. Gênesis 12, no versículos 1 e 2, diz que: agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz, guardares a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos da terra, porque toda a terra é minha, diz o Senhor. Então o que ele está dizendo? Olha, todos os países, todos os povos, todas as nações, toda essa terra foi eu que criei, eles são meus. Porém, entretanto, todavia, se vocês guardarem os meus mandamentos, se vocês obedecerem a mim, se vocês se importarem comigo e firmarem comigo essa aliança e honrarem essa aliança, eu vou ter de vocês uma propriedade peculiar dentre todos os povos, ainda que toda a terra seja minha. Entendeu? Então, Deus quer separar um povo para si, isso lá desde o princípio, quando ele resolve estabelecer o seu povo. Amém? E
por que ele faz isso? Porque esse povo que vai ser a propriedade peculiar do Senhor, vai ser a propriedade exclusiva dele, vai servir de modelo para todas as outras nações da terra. Por quê? Porque as nações, elas são nações pagãs. São gente que adoram outros deuses, são gente que levantam outros altares a ídolos, que não podem salvar, e Deus está separando um povo para ser representante do céu na terra. Olha que negócio interessante. Nós chegamos agora no momento onde nós somos representantes de Deus. Nós somos representantes de Deus para quê? Para influenciar as outras nações, para influenciar as outras culturas, influenciar os outros povos pela cultura do céu. E aí começa então o nosso rolê sobre a Nova Jerusalém. Por quê? É desejo de Deus que toda a terra siga os seus preceitos, as suas instruções, que todos os povos obedeçam ao Senhor, que todos eles experimentem o que é ser propriedade exclusiva de Deus. Se Deus não tivesse levantado, se Deus não quisesse que isso acontecesse, ele não levantaria uma nação modelo para que os povos olhassem para ela e encontrassem nela um modelo de vida ou até mesmo um modelo a ser seguido. Então, nós começamos aqui com a primeira vez que Deus resolve separar um povo e lembra da promessa que ele fez lá para Abraão? Olha, sai da sua terra, da sua parentela, vai para uma terra que eu te mostrarei. Seja bem-vindo, Alex. E fartei como que é? Engrandecerei o seu nome, fartei uma grande nação, aquela coisa toda. Então Deus já começa a fazer promessas para Abraão, e agora com o povo de Israel, ele lembra das promessas que ele fez para Abraão, ele resolve juntar um povo, e esse povo vai ter a propriedade exclusiva de Deus para ser modelo entre as nações da terra. Nós temos aqui, né, o David falando sobre Israel e como ela foi separada, né, por Deus. Só que Deus, ele separa Israel e faz desse povo um povo com uma cultura, né? Ele traz a cultura do reino para esse povo, né? Só que o povo não se adequa à cultura desse reino, né? Por conta de olhar para os povos circunvizinhos ali e querer que os povos circunvizinhos a curto prazo, né? E eu percebo que nos nossos dias nós temos que começar a nos observar, porque nós desprezamos muitas das vezes as promessas de Deus para a nossa vida, né? Você pode perceber, todas as promessas de Deus, elas não fecham a curto prazo. Nenhuma delas. Quando você olha para as promessas de Deus, ela é uma promessa completa, onde você vai ser abençoado nem sempre na sua geração, né? Porém, o que Deus ele faz para você uma coisa tão consolidada que é eterna. Então, assim, a gente quer geralmente as coisas de Deus para essa vida, né? Mas se você vai falar assim, poxa, mas Abraão foi abençoado, mas a terra que Deus falou que ele iria ter, quem herdou foram os descendentes dele. Se você vai olhar para a vida de Isaac e Jacó, nenhum deles pisaram na terra para possuí-la. Quem possuiu essa terra foi, né, o povo que saiu do Egito e foi para ela, 400 anos depois. Tá? Mas aquela promessa de que sairia de Abraão, né, uma descendência, né, uma grande nação, que não daria para contar com as estrelas, né, que até os dias de hoje está aí, sendo piada pesada. Né? Mas você vai observar que as promessas de Deus, elas não são todas, elas são eternas. Né? O problema nosso hoje é que a gente quer tudo para ontem, para essa vida. Não é só um problema nosso, como também foi um problema de Israel. Né? Aquele povo que foi separado, como o David falou bem aqui, né? Foi separado para ser um povo que seria estabelecido com uma cultura, mas para essa cultura ela entrar de uma forma que transformasse toda a humanidade, o povo dele arrisca essa cultura. Né? Mas infelizmente esse povo cumpriu essa cultura em parte. Né? E aí o Senhor teve que enviar alguém que ensinou toda essa cultura. Né? E a partir dele, nós começamos a vislumbrar nele que a cultura do reino seria estabelecida a partir dele, que a gente conhece aí, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Né? Então hoje nós temos um modelo perfeito de como é a cultura do céu. E ele vem trazendo essa cultura do céu a partir do sermão ali na montanha. Né? Muita gente, tem muitos irmãos hoje aí dizendo que nem sermão era. Né? Que era só uma boa conversa com a cultura, ele estava estabelecendo a cultura do reino ali. Né? E essa cultura do reino, a partir do momento que nós olhamos nós começamos a perceber. Não existe tudo que Jesus falou ali, naquela conversa ali, estabelecendo aquelas normas, aquelas situações ali que nós deveríamos praticar para ser um povo perfeito do Senhor. Você percebe a longo prazo que traz um benefício para todos. Não tem nada perfeito ali. Jesus trouxe naquela conversa ali, naquele sermão, como eles chamam de sermão também, que o reino vai trazer algo que vai ser benéfico à maioria, não só para um. Né? Percebemos em outras
populações, em outros lugares, em outras civilizações, e a cultura dessas civilizações, por exemplo, da Grécia e de Roma, que é a que estamos hoje, e você vai ter tudo direcionado para si mesmo, né? A ponto de você se tornar alguém independente por conta do seu esforço, alguém independente por conta da sua busca pelas riquezas, e você vai ver na cultura do reino que tudo aquilo que você conquista é para todos, é para benefício mútuo, né? E isso não é só a partir de Jesus, não. Você vai perceber que isso está lá quando Deus tirou o povo do Egito, levou para o deserto e estabeleceu as leis ali, né? A partir daquele momento ali, o Senhor já estava estabelecendo uma cultura, né? Que cultura é essa? A cultura de que, por exemplo, não haveria necessidade deles, ele estipula ali naquela situação. Estou falando do dízimo como ele é pregado hoje. Estou falando do dízimo que era para que órfãos e viúvas fossem sustentados nas suas necessidades. E aqueles que eram os sacerdotes, os levitas, também, porque não tinham uma terra para morar, fossem sustentados nas suas necessidades. Então, naquela cultura não existia necessidade. Só começou a existir necessidades a partir do momento que o povo endurece seu coração e começa a se desviar. Entende? Aí vem Jesus com o povo, né? Ali com essa cultura estabelecida, a partir dele, uma situação onde tem milhares de pessoas, ele pega 5 pães e 2 peixes, né? E faz com que todos sejam alimentados na situação ali onde ele estava pregando. Então, assim, se existe algo perfeito, se existe alguma coisa que nós precisamos querer muito do nosso coração, é que esse reino seja estabelecido, porque você não vai ver mais pobre, você não vai ver mais pessoas necessitadas, você não vai ver mais viúvas. Entende? E quando você for estabelecer esse reino aqui, toda lágrima será enxugada dos nossos rostos, porque não haverá desigualdade. Olha que interessante, também, né? Não haverá outras coisas também que são mais. Porque quem vai estar lá com o Senhor são aquelas pessoas que entenderam a cultura do rei. Então, assim, Jesus ele traz aquele sermão ali, porque conseguiu o sermão da montanha. Porque ali naquele sermão ali, quem conseguir compreender melhor, vai reinar com ele. Olha que legal. Entende? Então, olha, o que o Fabio falou é muito importante. Nós precisamos ansiar pelo reino de Deus sendo estabelecido na terra. Gente, voltando aqui para o assunto, é desejo de Deus habitar com o seu povo. Olha o que ele diz lá em Êxodo, no capítulo 25, versículo 8. Depois que ele tira o povo de Israel do Egito, olha o que Deus diz para o povo de Israel, né, os hebreus ali, quando ele tira o povo do Egito, ele diz o seguinte, em Êxodo, capítulo 25, versículo 8. Faz-me também um santuário para que eu possa habitar entre o meu povo. Então Deus não está só tirando o povo do Egito, da escravidão, e trazendo para o deserto. Tem todo um rolê envolvido nisso. Ele quer separar esse povo como propriedade exclusiva, particular, e ele ainda faz uma promessa dizendo que, olha, vocês precisam levantar um santuário porque eu quero habitar no meio de vocês. Eu quero morar com vocês onde vocês estiverem. Então é desejo de Deus habitar conosco. É desejo de Deus estar no nosso meio. Lembra que depois a gente vai ouvir Jesus falando que onde estiverem 2 ou 3 reunidos, o Pai estaria presente? Lembra disso? Então, é desejo de Deus, se nós estivermos reunidos no nome dele, que ele esteja presente no nosso meio. Né? Depois, mais pra frente, a gente vai ver também que o desejo de Deus ele é tão grande pela humanidade que ele coloca o Espírito de Deus, o próprio Espírito de Deus, para morar agora onde? Dentro de nós. Dentro do nosso corpo, entendeu? Para que ele possa habitar conosco. Então, o nosso Deus, ele é um Deus de perto, gente. Ele é um Deus muito de perto, ele precisa aquecer o nosso coração. Né? As nossas expectativas precisam estar nele. Eu estava conversando com a Dayana, no final do dia, eu estava falando com ela sobre as expectativas das pessoas, né? Como as pessoas têm expectativas umas nas outras. E quando isso acontece, nós nos sentimos às vezes frustrados, nós nos sentimos às vezes desanimados com alguma pessoa, ou nos sentimos ofendidos com alguém, significa que nós estamos insatisfeitos. E a insatisfação nada mais é do que eu dizer para Deus que se eu estivesse no lugar dele, eu faria completamente diferente. É como se eu estivesse dizendo para Deus que o que ele está fazendo, porque todas as coisas são a permissão dele, que o que ele está fazendo é completamente errado, que se eu fosse ele, eu faria melhor. Então, nós precisamos começar a repensar essa questão das nossas expectativas, porque as nossas expectativas, ainda que estejam em Cristo, muitas vezes elas serão frustradas, porque nem Cristo conseguiu corresponder às expectativas de todo mundo. Entende? Como que a gente vai depositar as nossas expectativas num governante, por exemplo? E daí Pedro, Júlio, que não deixa a gente mentir. Daí um monte de gente aí que foi frustrada por Jesus, porque eles criaram expectativas naquilo que não podia, né? E Jesus, ele tem a sua forma de lidar com a vontade do Pai, por exemplo. Jesus ele não veio fazer a sua própria vontade, ele veio fazer a vontade do Pai que o enviou. Então, muitas vezes a vontade do Pai que nos enviou vai frustrar as nossas expectativas. Você tá entendendo? Então, se o próprio Deus, às vezes, ele frustra as nossas expectativas em alguma coisa, quem dirá eu, que sou homem falho, se você tiver depositando sua expectativa em mim, ou em algum pastor, ou
ou se eu estiver depositando expectativa em alguém, nós temos um grande problema, porque nós seremos frustrados. Agora, sim, os planos do Senhor, eles jamais frustrarão, que é completamente diferente do que a gente está falando aqui agora, né? Nós temos essa incapacidade de nos tornarmos satisfeitos com aquilo que Deus nos dá, né? Então nós precisamos começar a observar a nossa vida. Eu estou frustrado com alguma coisa? Eu estou criando expectativas em algo que não pode me suprir? Então, bem possível que eu estou dizendo para Deus que se eu estivesse no lugar dele, eu faria completamente diferente. Bom, pensando agora nessa mudança de cultura, sempre foi desejo de Deus habitar com o seu povo, tanto que ele estabelece ali as leis, a constituição dessa nova terra, né, desse novo governo, que seria o governo do próprio Deus sobre o povo de Israel. Quando a gente vai olhar para Jesus, é o que o Fabinho estava falando, depois de Jesus ele vem trazendo para nós o conceito do Sermão da Montanha, que hoje nós chamamos de sermão, mas na verdade é aquilo que o Fabinho falou, né? Foi na verdade uma conversa. De forma errada a gente chama isso de sermão porque a gente pensa que Jesus estava lá falando agressivamente com um monte de gente, não era isso. Jesus, ele gostava de conversar com os seus discípulos, né? Ele ensinava com amor, com carinho, né? Juntava todo mundo e isso na maioria das vezes acontecia em volta de uma mesa. No caso do Sermão da Montanha foi em cima do monte. Mas o Senhor vem estabelecendo a cultura do céu, a cultura daquilo que ele quer para as nossas vidas. Então o maior desejo de Deus é habitar entre nós. Lá em Levítico, no capítulo 26, versículos 11 e 12, diz: eu estabelecerei a minha habitação no meio de vós, e não vos rejeitarei jamais. Estarei no meio de vós, serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Olha que interessante. Deus falando para o povo de Israel que se eles obedecessem as instruções do Senhor, ele seria o seu povo. Lá em 1 Reis, capítulo 6, versículos 12 e 13, diz que quando este templo que você está construindo, se você seguir aos meus decretos, executar os meus juízos e obedecer aos meus mandamentos, cumprirei por meio de você a promessa que fiz a seu pai Davi. Viverei no meio dos israelitas e não abandonarei Israel, o meu povo. Entendeu? Então, o desejo de Deus é habitar conosco, porém, para que ele habite conosco, nós precisamos dar voz ao que ele está falando. Nós precisamos ouvir a sua voz, nós precisamos obedecer às suas instruções, porque obedecer é melhor que sacrificar. Eu tenho aqui para passar para vocês, mas acho que eu vou deixar para a próxima aula, um conceito sobre unidade, né, que é a unidade de Deus. Ele faz isso em 3 fases. A gente vai explorar melhor isso na próxima aula, mas já queria adiantar alguma coisa, que primeiro, quando ele diz que quer habitar no meio do povo, ele manda construir um tabernáculo, né? Você vai ver lá o tabernáculo no deserto, que foi o tabernáculo de Moisés. Deus mandou Moisés construir esse tabernáculo com vários detalhes, com repartições, com o local onde a presença de Deus estaria, o local onde o sacrifício sobre os pecados aconteceria, o local onde o povo se reuniria. Então, tudo ali para representar que era a casa de Deus naquele momento, né? Onde Deus descia para habitar no meio do povo. Essa é a primeira fase. A segunda fase é quando Jesus vem, habita no meio do povo e derrama sobre nós o seu Espírito, que é o Espírito Santo, que agora é o Espírito de Deus, o próprio Deus, morando, habitando dentro de mim e de você. Essa é a segunda fase dessa unidade daquilo que Deus quer fazer desde o princípio, que é habitar conosco. E a terceira, que a gente ainda vai falar lá no final, é sobre a Nova Jerusalém, que é quando finalmente todos nós viveremos para sempre com o Senhor. Nós viveremos para sempre, não vai haver nada que nos separe dele. Nós vamos deixar para explorar isso daqui na próxima aula, que vai ser semana que vem, mas eu queria que você guardasse isso no coração. Desejo de Deus é habitar entre mim e você. Desejo de Deus, hoje nós estamos vivendo essa segunda fase, é onde o Espírito de Deus está morando dentro de mim e de você. Então, como isso se dá, né? Como que isso acontece? Se nós temos o Espírito de Deus, que é santo, morando dentro de nós, presta atenção nisso. Nós não podemos construir para ele uma casa de qualquer jeito. Nós não podemos viver de forma onde nós não nos importemos com o Espírito de Deus. Então, se o Espírito de Deus que habita em mim hoje, ele está dentro de mim, significa que ele vê com os meus olhos, ele fala com a minha boca, ele pensa com os meus pensamentos, ele ouve com os meus ouvidos, ele sente através de onde eu toco, né, o que o meu corpo faz. É uma extensão daquilo que Deus é. É uma extensão daquilo que Deus é nesse momento. Por quê? Porque ele habita em nós. E aí Paulo, o apóstolo Paulo, ele vai dizer que quando nós viemos para Cristo e nós nascemos de novo, não vive mais eu, Cristo vive em mim. Entende? Então a minha vida começa a se tornar uma extensão daquilo que Deus é. Não daquilo que Deus vai ser ou daquilo que Deus foi um dia, mas daquilo que Deus é. Consegue entender? Então, nosso assunto é Jerusalém cardíaca. Nós estamos caminhando para uma nova Jerusalém. Só que é uma coisa que precisa ficar clara aqui no nosso estudo, e a gente vai desenvolver isso nas próximas aulas, que nós só entraremos na nova Jerusalém se nós conseguirmos lidar com o fato de que o Espírito de Deus já mora em nós e como que nós correspondemos a isso. Entendeu? Porque não vai adiantar a gente morar com ele numa eternidade se a gente não conseguir se adaptar a ele enquanto nós estamos aqui, enquanto ele está morando dentro de nós. Enquanto ele está fazendo de nós uma extensão da sua habitação. Amém?
É um assunto um pouco complexo, mas a gente vai conseguir desenrolar isso nos próximos dias. Por quê? Nós somos salvos com um objetivo. Nós somos salvos porque nós vamos morar eternamente com Deus. Porém, nesse exato momento, ele está morando dentro de nós. Só que nós só vamos morar com ele para sempre se nós fizermos dessa habitação, que é o nosso corpo hoje, uma extensão daquilo que Deus é. Porque não vai haver incompatibilidade para a gente entrar na Nova Jerusalém. Porque a gente vai ver depois que para você entrar na Nova Jerusalém, tem muita água para rolar debaixo da ponte. Então nós precisamos nos adaptar com essa consciência hoje e vivermos hoje como se nós estivéssemos sendo a representação de Jesus Cristo na Terra, para que a gente seja digno de entrar na Nova Jerusalém. Porque não é todo mundo que vai entrar lá. Depois a gente vai falar sobre isso. Tem um povo que vai morar na Nova Jerusalém e tem um povo que vai morar do lado de fora da Nova Jerusalém, que não vai nem poder entrar dentro da cidade. A gente está entrando num período, né, linear do final dos tempos. Né? Nós somos cristãos, nós somos uma agência missionária, né, de mídia e missão. Né? Nós trabalhamos aqui alertando, né, as igrejas sobre a importância de levar o evangelho para toda criatura. Não, hoje em dia é muito mais fácil do que na época de Paulo, sem dúvida. Né? O apóstolo Paulo tinha muito mais dificuldade e evangelizou, né, toda a Ásia, todo o Mediterrâneo, ali, toda aquela região ali da Mesopotâmia, né, simplesmente com muito boa vontade. Hoje, né, nós temos aqui ferramentas como Instagram, Facebook, né, YouTube, né, e o evangelho tem avançado de uma forma muito grande. Né? O nosso canal aqui, por exemplo, atinge vários países, né, aqui no YouTube, no Facebook. Né? E uma pessoa ela pode fazer muito pelo evangelho, né? Mas que evangelho? Né? Por que eu estou introduzindo isso? Porque o David está abrindo uma sequência de lives, né, para falar sobre o evangelho do reino. Né? Agora há pouco, aqui, há meia hora atrás, nós fizemos uma live aqui estreia, né, falando sobre a Jerusalém Cardíaca. Por que esse nome, Jerusalém Cardíaca? Porque nós queremos formar em você, né, nossos ouvintes, nossos Instagram espectadores, né, a perspectiva da Nova Jerusalém. Jesus Cristo descendo nos ares com a pátria celestial, ali naquela região ali de Israel, né, e governando a partir dali, né, onde não vai haver mais mar, todas as montanhas serão aplainadas, né, e o governo de Cristo vai ser estabelecido, e ele vai descer com vara de ferro e vai fazer aqui o seu reino justo, que nunca houve nessa terra. E é desse reino que nós vamos estar falando nessa sequência de lives, que amanhã, a partir das 8h30, né, eu espero que você esteja aqui conosco, né, para acompanhar, né, a sequência dessas lives. E você pode ouvir o que nós falamos, né, que nós introduzimos agora na parte da manhã, falando sobre Jerusalém Cardíaca. Né, queremos formar em você a necessidade de entender, né, por que nós pregamos o Evangelho. Que Evangelho do Reino? Que reino é esse? Né? Então, queremos você amanhã aqui às 8h30, né, falando um pouco mais da Jerusalém Cardíaca, para formar em você aquela vontade, aquele desejo enorme de que Cristo volte logo. Né? Então vamos juntos aí pregar esse Evangelho do Reino e você vai saber o porquê Evangelho do Reino a partir dessa sequência de lives. E aqui, nessa live que nós estamos abrindo agora, né, estamos falando sobre a quem nós temos dado ouvidos. Né? Ontem falei um pouco sobre Esaú e Jacó. Né? Esaú deu ouvidos à sua própria vontade, à sua própria carne, à sua própria mentalidade, à sua própria força, né? Seu próprio braço, ele deu ouvidos a si mesmo, né, o tempo todo, e perdeu a primogenitura. Né? Ao contrário dele, Jacó deu ouvidos a seus pais, a sua mãe, mais especificamente, e foi um homem próspero, foi pai de muitas nações, deu sequência à descendência de Abraão. Né? E hoje, se você vê, olha lá uma nação forte, poderosa, que vai ser aquela onde Jesus Cristo vai estabelecer o seu reino. Né? Tanto que o nome lá o nome da pátria que vai descer do céu é Jerusalém, que Israel, que foi estabelecido em Israel. Né? Então, e gostei da ideia aí, Nova Gospel, Instrafãs. Sejam bem-vindos, Instrafãs. Boa. E vocês vão perceber que a geração de onde vem Jesus Cristo é de Jacó, não de Esaú. Por quê? Esaú quis fazer a sua própria vontade, né? Jacó fez a vontade de Deus através da orientação de seus pais. Né? E dando sequência aqui, né, nós veremos, né, na geração de Jacó, né, mais à frente. Né, Jacó ele vem uma sequência ali, né, como todo bom ser humano, né, de erros e acertos, mas na sua maioria de tudo que o Jacó percorreu na sua vida, né, foi uma vida de obediência, uma vida de contato com o Senhor. E a partir do momento que ele sai da casa dos pais e ouvindo a voz do seu pai para ir à casa da parentela da mãe dele, buscar ali uma esposa, ele vai seguindo essa sequência, né, de conselhos bons dos pais, e a partir daquele momento ali, ele vai para a terra, né, que o pai dele orientou, o Isaac, né, e a partir desse momento, quando ele vai para lá, num dado momento ele se deita sobre uma terra ali, né, chamada Betel, né, e ali ele vê os céus abertos e começa a ter um contato maior com o nosso Criador, né, e a partir dali ele começa a fazer um conjunto, né,
de situações onde ele faz uma aliança com Deus. E a partir dessa aliança com Deus, né, o Senhor começa a abençoar a vida de Jacó. E por essa questão aí, né, ele vai para lá, para a terra do seu tio Labão. Tem ali, né, toda uma história, né, de que é uma consequência também, né, de uma situação que ele fez ali com o pai, né, em relação à forma como ele teve a primogenitura. Ele poderia ter feito de outra forma, mas por conta da forma como ele teve a primogenitura, né, ele colheu também, né, uma consequência disso, que foi a enganação do tio, né, e fez com que ele trabalhasse 14 anos para ter a esposa, né, aquela que ele pretendia casar, né. Então, mas dando sequência, depois disso, Jacó saindo, voltando, né, para a sua terra, ele tem ali nesse percurso 12 filhos, né, que deu origem às 12 tribos de Israel. E você vai ver ali nessa caminhada toda de Jacó, ali retornando para a terra do seu pai, que o Senhor ele vem trazendo algumas bênçãos, né, para Jacó. Inclusive questão de prosperidade, né, de rebanhos, prosperidade em relação a bens materiais de uma forma geral. Mas você vai perceber que por conta de uma vida de relacionamento com Deus, a ponto de chegar, né, no seu percurso de volta para casa, de volta para os seus pais, de volta para sua parentela, ele tem um contato ali com um anjo, né, que a gente sabe bem, né, que é um ser celestial ali. A gente tem lá aquela ideia de que ele tenha sido uma luta com o próprio Deus, né, e ali ele tem o seu nome trocado, né? Ele deixa de ser maldição e se torna uma bênção. Ele recebe o nome que hoje deu nome a uma nação, né? Que é a nação de Israel. O nome dele é trocado de Jacó para Israel, né? E a partir dali, por um processo de um contato maior com esse Deus, ele tem uma bênção estabelecida na vida dele, né? E Jacó ele se torna pai de uma grande nação a partir do momento que ele vive uma vida de obediência, uma vida de quem dá ouvidos à voz do nosso Criador, né? E a sequência disso, né, da descendência de Jacó, vem José, né, que é outro, né, que dá muita obediência aos seus pais, é um rapaz que é muito organizado, tem muito temor ao nosso Criador, né? E você vai ver que por conta desse contato maior com Deus, ele logo no início da sua vida ele vai ter um sonho, né, um sonho que vai comprometer a sua liberdade, né? Mas só que você vai ver que toda a consequência do que vai acontecer com José vai ser por quê? Porque ele vai dar ouvidos a uma vaidade, né? Ele vai contar para os seus irmãos, né, aquele sonho que o Senhor tinha dado para ele, de que todos da sua casa, né, iriam se prostrar perante a ele, o José, né? Você vai conhecer, eu creio que o povo que nos ouve aqui são um povo que já conhece bem a Bíblia e sabe como que foi a história de José, né? José foi vendido pelos seus irmãos como escravo, né, quase foi morto, mas alguns dos irmãos ali chegaram num consenso de que não deveriam ir contra a vida do irmão, porém vende ele como escravo, né? E quando ele é vendido como escravo, ele vai para a casa de Potifar, né? Lá ele se torna uma pessoa de muita importância, porque ele tinha ali um ensinamento do pai, né, muito bem estabelecido, muito bem elaborado, e consegue organizar toda aquela casa, né? E por conta de saber muito bem essa questão organizacional e de ter muito temor ao Senhor, ele faz tudo que é colocado na mão de José na presença de Potifar é próspero, né? A casa de Potifar se torna uma casa super próspera. Por quê? José era um homem temente a Deus, né? E por esse temor ao Senhor, quando ele é tentado, né, pela mulher do Potifar, e ele foge daquela situação ali, né? Ele não desonra o seu... Foi fundamental para a organização, isso aí, verdade. Participando bastante aqui nosso amigo da Inova Gospel. Muito obrigado pela participação, meu irmão. Isso aí, foi fundamental para a organização, né? A obediência ao Senhor, temor a tudo que o pai dele, Jacó, Israel, tinha passado para ele, e todos esses ensinamentos, né, que vem do nosso Senhor, nosso Criador, passado para José. E você vai perceber que toda vez que ele é confrontado, o José, né, ou ele entra numa situação falando que ele ia consultar o nosso Criador. E toda vez que ele consulta o nosso Criador, ele tem uma resposta profética, né? Você vai ver aí, depois que ele é preso por conta daquela situação ali com a esposa do Potifar, né? Ele vai para a cadeia ali, ele vai preso, né? Mesmo lá na cadeia, mesmo na prisão, José, tudo que ele coloca a mão prospera, né? E quando foi necessário que ele interpretasse o sonho de dois colegas ali de cela, né? Ele consulta o Senhor, e o Senhor dá a resposta para esses colegas, né? Um, infelizmente, teve sua vida ceifada, e o outro foi restabelecido, né, para servir o faraó, né? E você percebe ali que José, dentro dessa vida de organização, essa vida de obediência, essa vida de temor ao nosso Criador, de
contato com o nosso Criador, que foi ensinado por Jacó, ou Israel, né? Ele vai... todo lugar onde ele é conduzido, todo lugar onde ele é inserido, ele é próspero, ele é bem estabelecido, ele é uma pessoa ali que se estabelece naquele lugar como uma liderança, né? E o dia que Faraó, né, teve lá o seu sonho, né? Você com certeza está me ouvindo aqui, conhece bem, que é o das espigas gordas e magras, e das vacas magras e as vacas gordas, né? E até hoje em dia se tornou uma expressão, né, de fartura ou de escassez, né? E você percebe que naquela situação ali, o copeiro, né, lembra de José, né, naquela situação ali que ele interpreta o sonho, que foi o Senhor que inspirou, faz essa recomendação para Faraó de alguém que poderia interpretar aquele sonho, e mais uma vez José, temente a Deus, fala que ia consultar o Senhor, ele consulta o Senhor e tem a interpretação, não só a interpretação, também como uma forma, né, de conduzir o Egito naquela situação ali, de escassez, né? Então, como que ele conduziu? Ele recebeu de Deus uma orientação, e essa orientação foi que ele guardasse tudo aquilo que acontecia na época das vacas gordas, ou das espigas gordas e fartas, né? Então, você percebe, né, que pela vida de José deu ouvidos à voz do Criador, deu ouvidos à voz daquele que do progenitor dele, de Israel, Jacó, né? E por conta dessa vida de obediência, né, de dar ouvidos à voz de quem queria bem para ele, ele começa a prosperar em tudo que ele faz, tudo que ele coloca a mão é próspero, né? E o detalhe mais importante é que as leis do que o Senhor estabelece mais à frente lá em Moisés, ainda não existiam, era só uma situação onde Jacó, né, ensinou a José. E ele, por ser um filho obediente, um filho temente a Deus, ele fez da vida dele tudo aquilo que ele aprendeu com o pai. E levou isso para a vida. E por conta de levar isso para a vida, ele foi próspero onde ele estava. Ele foi bem quisto onde ele estava. Porque ele dava ouvidos à voz do Criador. Ele dava ouvidos à voz do pai. Aprendeu isso com o pai Jacó, o Jael, né? E a partir desse momento, ele viveu uma vida, né, que foi bênção não só para ele. Eu acho que esse é o detalhe mais importante dessa live, né? Quando o Senhor, ele nos estabelece, né, como pessoas obedientes, servos fiéis, aquelas pessoas que entendem a sua voz e botam em prática, você não é bênção só para você. Você é uma bênção para todos aqueles que estão à sua volta, né? E aquele sonho que ele não deveria ter contado para os irmãos, né, se torna realidade, mas na frente. Era uma profecia, era um sonho profético que o Senhor tinha dado para ele, né? E mais ali naquela situação, né, por ele começar a se tornar um camarada mais sábio, por ele começar a se tornar um camarada mais temente ao Senhor e levar as situações dele para Deus e receber essa resposta e colocar tudo aquilo que o Senhor trouxe para ele em prática, né, você começa a perceber que José, ele tem uma vida muito próspera, uma vida muito abençoada, e uma vida não só próspera e abençoada, como também uma vida que abençoou toda a sua família, todo o Egito, toda a terra à sua volta, né? Então, assim, muita gente hoje aí vai em busca de bênçãos, né? Muitas pessoas hoje, nos nossos dias, vai para templos religiosos, vai em busca, né, aí dos milagres e das bênçãos, né? Mas não busca um abençoador, não tem uma vida de contato com o nosso Criador. E como que você vai ser uma bênção nessa terra se você não segue os conselhos, não dá ouvidos à voz, né, do nosso Criador, né? Eu estou mostrando aqui por A mais B, vim de Adão, seguindo sequência, né, Caim e Abel, né, vim seguindo sequência, e passei aí por Abraão, por Noé, Abraão, Isaac e Jacó, e agora José, né, nessa sequência aí mostrando para você. Se você quiser saber mais do que foi falado nas outras lives, volta lá nas outras lives. A quem nós temos dado ouvido, né? Temos dado ouvido ao nosso Criador, temos dado ouvido àquelas pessoas que são orientadas pelo Criador para que nós tenhamos uma vida bem sucedida, né? Deus, ele orienta todos aqueles, né, que estão diante dele. Jesus Cristo, um dia, né, no seu sermão, falou: olha só, se você quiser ter uma vida abençoada, entra no seu quarto. Você quer ter um contato com Deus? Entra no seu quarto, fecha a sua porta, né? E quando você entrar em contato com o seu Pai em secreto, né, e tudo que você disser para ele em secreto, ele vai te abençoar publicamente. E nós percebemos aqui pela vida de José, né, que existe uma vida próspera, existe uma vida abençoada, a partir do momento que nós temos uma vida de obediência, uma vida de comunhão, entendimento com o Pai, né, com o nosso Criador. Nós precisamos buscar essa vida de relacionamento com Deus. Se você quer ter em sua vida o mesmo resultado de vida que teve José, que foi uma bênção para seus pais, foi uma bênção para os seus irmãos, foi uma bênção para o Egito, foi uma bênção para todas as nações da terra, tem uma vida de comunhão com Deus, assim como José, né? Essa
é mais uma live que eu quero trazer para você entender de uma vez por todas que uma vida longe de Deus é uma vida amaldiçoada, é uma vida onde que você pode até ter algum tipo de êxito por um curto período de tempo, ou até médio tempo, mas a longo prazo você não vai ter uma vida muito bem sucedida. E vem provando por A mais B aqui, por histórias bíblicas, né, que aqueles que ouviram ao Senhor e foram tementes a Ele, eles tiveram uma vida abençoada, né? Se você for buscar aí a vida dos outros irmãos de José, aqueles que, por exemplo, colocaram ele na prisão e encarceraram ele no pulso, né, e venderam ele como escravo, você praticamente não vê um retrospecto a longo prazo desses irmãos, por exemplo, né? Você percebe ali que José é muito diferente dos seus irmãos porque vive uma vida de obediência, né? Se você vai buscar ali na história, você vai ver ali a vida de Rúben, a vida de Judá, a vida de outros irmãos que um curto período de tempo ali ele já tem um problema muito grande, né? Em relação à sua vida de desobediência, né? Nosso amigo aqui da Nova Voz que está dizendo aqui, ó, José seria mais o segundo o coração de Deus do que o Davi. Eu creio que, assim, José, ele e Davi, pode-se dizer que eles estão num patamar muito parecido, né? Mas a Bíblia não diz que José era exatamente segundo o coração de Deus, mas Davi sim, Deus dá testemunho, né? Eu creio que Davi, a gente vai chegar lá nesses estudos, Davi ele tem muita situação de rendição, né? Então, assim, eu creio que ser segundo o coração de Deus tem a ver, meu amigo, com rendição. Mesmo você sendo um rei, mesmo você sendo um maioral, né, numa situação onde todos dependem de você e coisa e tal, você se rende à vontade de Deus quando você percebe que você errou em alguma situação, entende? Então, assim, Davi, ele é segundo o coração de Deus pela sua capacidade de rendição, de se render à vontade de Deus, de perceber que errou em alguma coisa e ser humilde bastante, né, para reconhecer que fiz uma coisinha aqui que não poderia ser feita, entende? Aí vai lá, ele vai se despir de sua coroa, ele vai rasgar suas vestes, ele vai se vestir de pano de saco, ele vai se revestir de cinzas, né? Vamos chegar lá, vamos falar muito sobre Davi. Quando chegar em Davi tem um histórico gigante de uma vida de rendição, por isso ele é chamado homem segundo o coração de Deus, né? Então, creio que o detalhe entre Davi e José é exatamente essa questão, né? Não vemos assim José se declarando diante de Deus, fazendo hinos e salmos, caracterizando uma vida de rendição, né? Aquele que não, eu só fiz isso aqui porque foi o Senhor que me inspirou, né? Davi é um homem muito grato, Davi é um homem muito tem uma noção muito grande de que nada vem dele, né? E se você for parar para pensar e fazer uma analogia com Cristo, né, o Davi ele faz muito parecido com o que Jesus fez, né? Você vai ver uma situação lá com Jesus, né, que Jesus estava com um jovem rico ali, naquela situação ali o jovem rico saúda e fala assim, bom mestre, né? E Jesus o repreende e fala assim, por que me chamas bom? Né? Então assim, ele já traz de cara a glória para o Pai, entende? Ele se despe o tempo todo de qualquer tipo de glória para si, ele traz o Pai para a situação de imediato. E eu creio que Davi também, ele vai muito por esse ângulo, né? Não é muito visto isso da parte de José, embora ele era um homem obediente, seguia à risca, né, todas as orientações do seu pai, né, tanto que foi próspero em todos os seus caminhos, que com certeza foi o próprio Deus, né, que ensinou isso para Abraão, que ensinou isso para Isaac, que ensinou isso para Jacó, e você percebe que José, né, tem esses ensinamentos, leva à risca e tem uma vida próspera, né, uma vida de obediência, né. Mas Davi, né, como você disse bem aqui, meu irmão, ele teve várias situações onde ele foi por um caminho, ele errou esse caminho, ele percebeu por algum tipo de repreensão que ele estava no caminho errado, ele volta pelo caminho de Deus, se arrepende, se despe de toda a sua glória, de todo o seu orgulho e se coloca na presença de Deus e diz, olha só, tô fora aqui dessa situação aqui porque tudo que eu fiz até aqui deu errado e é porque exatamente eu não busquei a orientação de Deus. Então, eu creio que José, né, ele não errou, né, nas situações onde ele ia buscar a orientação de Deus, né? O único erro que eu percebo em José, por exemplo, é quando ele vai lá e conta seu sonho para os seus pais e para os seus irmãos, não só uma vez, foram 2 vezes. Primeiro ele fala do feixe, depois ele fala das estrelas. Ali foi o grande erro de José, que percebe-se uma certa soberba por parte dele, né, em receber aquilo da parte de Deus, e isso vai acabar trazendo um grande prejuízo, né, para o José, né?
E eu não vejo um arrependimento da parte dele por ter feito isso, ao contrário de Davi, que quando comete um erro, né, ele se arrepende, ele se humilha. Eu não vejo essa humilhação nem esse arrependimento por parte de José em relação ao seu pai, por exemplo, né? Afinal de contas, ele está dizendo ali que seu pai ia se prostrar. O pai do Jacó, o Israel, o patriarca, ia se prostrar diante dele, né? Por mais que isso foi algo que aconteceu no futuro, ele não teve sabedoria nenhuma. Ele recebeu isso do Senhor e colocou isso como se fosse algo que fosse para engrandecer, né, a persona dele. Aí o Senhor teve que abater o exaltado, né? Ele virou escravo, ele foi servir na casa de Potifar, aí chegou lá e foi injustiçado. Olha que caminho longo que José percorreu, né, por conta de uma soberba, né? Ao contrário de Davi. Davi não tinha isso. Foi muito bom você ter falado sobre Davi e comparar ele com José, porque me faz perceber que José e esse defeito de caráter dele de não rendição fez com que ele percorresse aí um deserto na vida dele muito longo, né? Embora Davi também passou por um deserto, né? Mas se você vê que Davi ele passa por um deserto, mas sai de lá um rei estabelecido, né? Com muita facilidade em se render ao Senhor, né? E seguir as orientações de Deus, né? 2 filhos mais jovens. Quem são os 2 filhos mais jovens, né? Da Nova Gospel? Os filhos de... Os irmãos de José, é isso? Fala, escreve aí pra gente. Isso, realmente, ele e o Benjamim foram os filhos mais jovens, né? E o Senhor exaltou os mais novos. Sim, Davi e José eram os filhos mais jovens, verdade. É isso aí. Bom, muito bem lembrado, né? Mas eu creio que o Senhor, você vai ver a Bíblia dizendo que o Senhor, ele faz coisas para confundir a sabedoria humana, né? E normalmente o filho mais velho vai ter um tempo maior com o pai vai dar uma atenção maior para ele, mas não é a sabedoria humana paterna, né, que vai o conduzir. Você percebe que esses 2 mais jovens têm um contato muito grande com o Senhor, né? Ao contrário dos filhos mais velhos, que naturalmente, organizacionalmente, falando na sociedade, eram aqueles que recebiam a orientação do pai, né? Mas você vê que os mais novos, esses 2 aí, eles vão buscar a sabedoria. Eles não recebem a sabedoria por parte humana. Eles buscam a sabedoria, né? E por buscar essa sabedoria, o Pai, Deus, dá essa sabedoria liberalmente, né? E você vê essa promessa bíblica aí, né? Que quando você vai buscar a sabedoria de Deus, Ele dá liberalmente, né? E você não vai ver aí por conta de Salomão também, mais na frente, né? Ele vai receber a sabedoria da parte de Deus, porque é o que ele entende e pede para o Senhor e se torna o rei mais sábio, né, da Bíblia. A contraponto de Jesus, é claro. Jesus é o mais sábio disparado, mas além de Jesus, Salomão é o cara considerado mais sábio, por conta de, assim como Davi e José, mesmo sendo aqueles que não recebiam a sabedoria vinda do Pai por serem os mais velhos, eles iam no Senhor, na fonte da sabedoria, e buscavam essa sabedoria, né? Isso é muito interessante, né? Até para a gente perceber, né? Afinal de contas, essa sequência de lives aqui é para você entender através da vida dos nossos irmãos da fé, né? Que toda vez que você coloca o seu entendimento, a sua sabedoria ou um tipo de sabedoria humana à frente da sabedoria divina, né? À frente da vontade absoluta de Deus, você vai colher algum tipo de consequência, né? Você vai ver aí até na vida do próprio José, Deus dá uma sabedoria para ele e ele não é sábio para conversar isso com Deus. Ele vai e conversa com os irmãos tentam matar José por conta de uma sabedoria vinda de Deus, né? Que era para ele orar em respeito daquilo, ou contar em off para o seu pai, que Deus deu aquele tipo de sonho para ele, né? E orar sobre aquilo. Não, mas ele teve aí, né? O momento que ele tem uma revelação vinda de Deus, ele não tem a maturidade necessária e conta isso para os irmãos, e os irmãos tentam matá-lo, tirá-lo dessa vida, né? E para concluir, né? Nós sabemos aí que José, depois disso, ele vai seguir uma vida de obediência. A partir dessa vida de obediência e de comunhão com o Senhor, ele leva a prosperidade, e aquele sonho, né, que ele não deveria ter contado se torna uma grande realidade, né? E a partir da sabedoria que o Senhor dá para ele ali, naquela situação com o faraó, toda a terra é abençoada. Olha que legal, né? Então, se existe algum tipo de fonte fiel e digna, né, de confiança, essa fonte de sabedoria é o Senhor, não é o Google. Né? Se você quer ter uma resposta bem dada, se você quer, né, uma orientação muito bem dada, uma orientação aí que vai trazer prosperidade para todas as nações, para toda a sua família, essa orientação ela vai ser dada pelo nosso Criador. Veja aí pela vida de José, que a partir do momento que ele vai pegar aquele sonho de faraó ali e apresentar diante do Senhor, ele tem a interpretação desse sonho e a estratégia, né, para fazer prosperar, né, aqueles que deram ouvidos à orientação de Deus, né? Então, na vida de José, nós temos um grande ensinamento, né? A partir do momento que nós percebemos que vai acontecer alguma coisa de ruim, né,
Nós temos os últimos dias chegando aí, né? Nós estamos vendo várias catástrofes mundiais acontecendo, profecias sendo cumpridas uma após outra, que foi dado pelo próprio Deus, né? Você que estuda aí escatologia, você que estuda, né, os escritos que voltam para a situação dos últimos dias, você percebe que existem vários sinais. Você olha hoje para o que tem acontecido na humanidade e você começa a perceber, né, por A mais B, que tudo que nós temos visto bate de forma exata com o que foi dito tanto por Jesus, quanto pelos profetas, quanto por João ali, que foi Jesus que revelou para ele, né, o Apocalipse. Né, e você olha ali para os detalhes de tudo que tem acontecido hoje na humanidade, né, e tem visto que tem acontecido tudo exatamente como Jesus Cristo disse, né, que aconteceria. Então, o que eu quero trazer de mensagem para você, meu irmão? Nós precisamos, de uma vez por todas, adestrar os nossos ouvidos, adestrar o nosso coração, sermos obedientes ao nosso Criador, porque nos últimos dias vai chegar um momento onde nós vamos ser indagados em relação à nossa fé, né? E se você quiser entender melhor o que eu estou falando, vai no site Portas Abertas. Agora aí, você abre o seu site Portas Abertas, vai lá e vê como que nos últimos 4 anos cresceu a perseguição no mundo inteiro, né? Hoje, se você vai ver ali a África subsaariana, né, os países árabes de uma forma geral, vê ali como que a perseguição cresceu nos últimos dias. Você acredita que isso talvez não vai chegar aqui? Toda a questão governamental, de toda a forma como está sendo regido o mundo, será que você e a sua fidelidade ao cristianismo, sua fidelidade ao Senhor, o Criador, né, não vai incomodar governos em breve? Né? Então, isso aí. Dá uma olhadinha lá, meu irmão da Nova Gospel. Dá uma olhadinha lá no projeto Portas Abertas e faz um apanhado dos últimos 4 anos. Vê como que a perseguição aumentou no mundo inteiro. Se isso aconteceu, nós temos que ficar atentos. O Senhor Jesus está voltando, né? E quem vai nos orientar, né? Então, precisamos nos orientar em relação a isso, meus amigos. Então, fique atento aí aos informes e vamos voltar em breve com mais uma live falando aqui que nós temos dado ouvido. Fica aí, irmão. Viu a vida de José? Fiquem atentos que vamos chegar nas próximas lives. Até mais. Tchau. Voltamos, meus amigos. Nós estamos chegando em reta final, né, família? Reta final. O ano está acabando. Tem tanta coisa que aconteceu nesse ano de 2024 que... Parece que foi 10 anos em um. Parece que foi 10 anos em um. Na semana que vem, na próxima semana, nós teremos uma retrospectiva do que haverá. Do que aconteceu no ano de 2024. Ele só se enrola, né? Então. Eu não falei nada. A gente se enrola cada vez mais. Registrado. Quando não tem isso, já tá cheio de coisa pra fazer, se enrola um pouquinho mais, mas tá tudo bem. Compromisso. Final do ano precisa fechar com uma retrospectiva. Então, tudo que Deus fez no ano de 2024 foram tantas coisas, né? Tá prometendo. Quero fazer um convite muito especial pra você. Sabia que nós abrimos aqui na TV Missão Cidades um relógio de oração 24 horas, onde nós estamos orando? Tem gente orando de hora em hora aqui conosco e à distância, através de um relógio de oração. De uma forma que eu achei lindo, que foi aqui é da igreja, o projeto lá da ProMT. Isso, os dos intercessores pela tradução oral da Bíblia. Inclusive, era bom a gente chamar que é comercialzinho, né? De engajamento. Sim, se você ainda não faz parte do nosso grupo de intercessão, você não faz parte desse relógio de oração, ainda não escolheu o seu horário para interceder e assumir esse compromisso, entre em contato conosco pelo telefone que não está aparecendo na tua tela, mas eu vou falar aqui para você agora. 21 DDD 979468616. Isso. Você ficou curioso? Quer fazer parte dessa torre de oração 24 horas? Participe conosco por este telefone. Chama lá no WhatsApp, a nossa equipe vai ter o maior prazer de responder você e de te inserir neste projeto. Exatamente, vai ser lindo. Vai ser lindo. E agora, no mesmo assunto ainda sobre intercessão, nós temos o projeto 7x8, Pray OMT, né? O que é o OMT? O OMT é aquele projeto lindo que traduz a Bíblia, é um movimento de tradução oral da Bíblia, né? Para os povos de oralidade. Uma coisa linda que a gente já vem anunciando aqui há muito tempo. Nós queremos que você também se envolva. Faça parte. Nós temos um vídeo, não temos, saber? Temos, então, tem vários irmãos na fé que vão estar fazendo aí um anúncio, né? Inclusive, era até legal que fosse o pessoal lá daqui, né? Tem uma participação deles, né? Tem uma turma, né? Aqui da imersão, né? Vamos resgatar. Bora conferir direto da TV Missão Cidades. TV Missão Claro, Cidades. bem. Exatamente.
Ei, que bom que você já conhece a palavra de Deus. Será que você pode nos ajudar? Tem muitos povos que ainda não conhecem a Deus na sua língua do coração. Mas você pode mudar essa realidade? É isso mesmo. Deus deseja a sua participação da salvação dos povos de oralidade. Acesse o site promt.com e adote uma língua. Você pode orar até que a Bíblia seja traduzida de forma oral. Vem com a gente! Adote e ore por uma língua através do site prayomt.com. É rápido e simples, nós vamos ajudar você. Comece acessando o site www.prayomt.com e com o site aberto, clique na aba superior do lado esquerdo e coloque o site em português. Ainda na aba superior, agora do lado direito, clique no botão com 3 barrinhas para abrir o menu do site. Clique em registro, preencha com seu nome e e-mail e clique em enviar. Ao enviar, uma nova tela será aberta. Nesse momento, vá na aba superior do lado esquerdo e novamente coloque o site em português. Feito isso, repita seu e-mail, crie uma senha e repita a senha para concluir o cadastro. Nessa mesma página, logo abaixo, identifique a sua língua, a língua falada por você. Existe uma lista de línguas em ordem alfabética. Vá arrastando até chegar no português. Muito bem, seu cadastro está concluído. Chegou a hora de escolher e adotar uma ou mais línguas pelas quais você passará a orar. Então vamos lá. Nessa tela, nós vamos filtrar quais são as línguas que queremos adotar. Sugiro que selecione a opção 0 intercessor e clique nos botões onde estão com a bolinha vermelha que identificam que não há Bíblia escrita e também não há tradução oral das Escrituras. Você será o primeiro a interceder por essa língua. Agora arraste para cima e escolha qual dessas línguas você deseja adotar e clique no botão Comprometa-se a orar. Clique na opção Novo Grupo de Oração, coloque seu nome e clique no botão Enviar. Pronto, agora você adotou sua primeira língua para interceder. Sua missão agora é interceder por essa língua até que o Evangelho seja anunciado para esse povo. Ore para que Jesus se revele de forma sobrenatural a eles. Ore para que missionários capacitados consigam acessar esse povo para transmitir a Bíblia de forma oral. Ore para que Deus crie um caminho estratégico para alcançarmos esse povo com a salvação. Você agora é parte desse desafio. Mobilize o maior número de pessoas possível e encoraje-os a adotar uma língua. Jesus sagrada, a ofertinha da criançada, com as moedinhas fazendo assim, tirim tim tim, tirim tim tim. Olá, amiguinhos! Amiguinhos, vocês conhecem o projeto Embaixadores do Rei? Ainda não? Então vem junto com as pipoquetas conhecer. Vamos ajudar os nossos amiguinhos que precisam. Sim, irmã, e vamos fazer a nossa historinha rodar o mundo todo. O mundo todo? Sim! Sabe como, irmã? Como? Ofertando, dando o seu melhor com muita alegria. Sim, vamos dar o seu melhor. Jesus sagrada, com a ofertinha da criançada, com as moedinhas fazendo assim, tirim tim tim. Ei você, pastor líder, esse vídeo é pra você. A TAF agora é a parceira da TV Missão Cidades. Temos uma rede completa de benefícios, óticas, clínicas, farmácias e muito mais. Acesse o QR Code que está aparecendo aqui na tela e entre para o Clube dos Benefícios, que cuida da sua família. TAF, totalidade de assistência à família. Vem com a gente tomar um cafezinho? A PPS Brasil Itaboraí agora é parceira da TV Missão Cidade. E para você que está assistindo a nossa programação agora, saiba que temos um desconto exclusivo para você. Não perca essa oportunidade e proteja o seu veículo com a associação que mais cresce no Brasil. Acesse mais informações com o QR Code que está aparecendo na tela e faça já a sua cotação. O Embaixador do Rei é um compromisso ministerial assumido por você que tem consciência do quanto é importante a realização da obra missionária. A sua decisão em contribuir para as frentes de missões vão impactar a atividade da igreja e mudar a história de muitas pessoas. Por isso eu quero te incentivar a entrar em contato com a nossa central de atendimento para que você possa também fazer o seu cadastro. Os embaixadores do Rei determinam em seu coração um propósito e dessa forma
mês a mês, semeiam uma oferta que será revertida para as frentes de missões da Academia do Clamor. Ser um embaixador do Rei é ser um colaborador direto para a realização do trabalho que é feito pelos nossos missionários. Eu cresci e aprendi na igreja que a igreja colabora com missões, orando, ofertando ou indo, mas amadureci e cheguei à conclusão de que nós não podemos abdicar de nenhuma dessas ações. Então, se você ora, se você realiza missões, eu quero te estimular a também contribuir para missões. Venha participar conosco desse grande esforço. Solicite o seu carnê, oferte através da nossa chave Pix, ou ainda solicite a conta bancária do nosso ministério. Você será um grande parceiro nessa missão. Venha ser o embaixador do Rei. Procurando por segurança e rastreamento? Nós estamos aqui para você. A Rota BR é uma empresa de rastreamento e monitoramento com cobertura em todo o território nacional. Temos rastreamento especializado para barcos com dispositivos náuticos, GPRS e satelitais. Rastreamento veicular para carros, motos e frotas. Temos um exclusivo sistema de alerta por violação de fronteira. A melhor segurança com as mais avançadas tecnologias e os serviços que se encaixam no seu perfil. Conheça nosso site rotabrrastreamento.com.br e ligue agora mesmo para o número 21 97102 2734 para instalação em toda a região metropolitana do Rio de Janeiro. Socorro! Deus, por favor, me salva. Não. Quê? Ainda ontem você disse que odeia a sua vida. Tá, sim, eu disse, mas eu quero viver, me salva. Eu tô pronto pra mudar minha vida, me diga o que fazer. Não abafe minha voz. Eu não entendi o que quer dizer. Uma voz dentro de você que te diz o que fazer quando você se depara com uma escolha. Quando você faz o mal, começa a odiar a si mesmo e a sua vida. Eu te amo e quero que você seja feliz. Mas a chave da sua vida está em suas mãos. Jesus, me dá uma chance. Jesus! Jesus! Líderes de departamento infantil, quer levar as pipoquitas para sua igreja? Para o seu evento, para a sua festa? Entre em contato com o número que está aqui embaixo. Vem! Ei, você viu esse anúncio? Você também pode anunciar na TV que mais cresce nesse Brasil. Vem comigo, TV Missão Cidade. Estamos de volta, voltamos. Volta de novo, outra vez. Logo depois desses comerciais, para dizer para você, ainda não se tornou embaixador do Rei? Ainda não acredito. Meu Deus do céu, tanta coisa boa para você investir o seu tempo, o seu recurso para a obra de Deus avançar, para muitas pessoas serem alcançadas, né? Tantos projetos lindos que o embaixador do Rei alcança e sustenta. E esse aqui é um deles. A TV Missão Cidades aqui pregando o evangelho para você. Revista Missão Cidades. 24 horas por dia. A revista Missão Cidades. Inclusive, se você ainda não assinou a revista Missão Cidades, ó, aponta o seu celular para esse QR Code que tá aparecendo, acho que é aqui. Aí, aqui, isso aí. Aqui na... Dá pra bater a cabeça dele. Aqui na tela, tá vendo? Isso aí. Exatamente aqui. Tá aparecendo aqui na tela e você vai ter a oportunidade de doar para os embaixadores do Rei, se tornar um embaixador do Rei e fazer o quê? Ser naturalmente um assinante da revista Missão Cidades, né? É isso aí. Os nossos assuntos maravilhosos. Ó, você faça parte, você também. Você apoiando esse projeto lindo, você também apoia a nossa casa, ajuda a sustentar e a manter a nossa casa de recuperação, sim, né? Que funciona limpa e íbara. Olha, é sucesso. E tantos outros projetos de evangelização para a cidade. Dezenas de vidas. Nosso objetivo é conquistar as cidades, nosso objetivo é pregar o evangelho em tempo fora de tempo, nosso objetivo é levantar, transformar vidas, né? Como diz o apóstolo Washington, pessoas são mais importantes do que coisas. Então você é importante nesse projeto também, você é um dos nossos missionários. E porque você já é um embaixador do Rei, nós queremos orar por você. Se você não é ainda o embaixador do Rei, nós também vamos orar por você para que o Espírito de Deus coloque no teu coração essa vontade, que ela comece
arder, né, Fabinho? No seu coração. Fervente oração. Em fervente oração. É isso aí. Vamos orar? Fica à vontade, Fabinho. Senhor Deus e Pai, estamos aqui nessa tarde. Eu pedimos que o Senhor estava sobre nossos irmãos. Amém. Esses irmãos que se desprendem do Senhor de valores financeiros para fazer que eventos como o Hot Dog Fest, como o Evangelization Day aconteça, na festa, Congresso de Missões e vários outros projetos que são realizados com a Academia do Calor e com o projeto Apostólico de Missão. O Senhor vem estar abençoando, Senhor, cada um dos nossos irmãos da fé que estão dispostos a fazer seu reino avançar. Deus, que o Senhor venha trazer os recursos necessários para que eles estejam sendo não só abençoadores, mas também abençoados pela sua grande mão poderosa, que os tesouros do céu sejam derramados sobre a vida deles, e que eles possam cada dia mais sentir mais e mais prazer de fazer, de contribuir e de amar a sua alma. Eu te pedimos, Senhor, nessa tarde, que o Senhor abençoe a vida de cada um. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Seja super abençoado com esse projeto lindo. E nós estamos chegando ao final do nosso programa. Que tristeza. Ai, que tristeza. Coloca aqui se você ficou triste, porque nós estamos encerrando. Rapaz, o bravo vai se saber falar, fiquei alegre. É claro que não. Mas é isso aí. Espero que você tenha se edificado no dia de hoje. E a gente se vê na próxima semana aqui na TV Missão Cidades. Lembrando que você pode assistir a TV Missão Cidades direto ao vivo no site mcbrasiltv.com.br. Baixar também um aplicativo para você assistir pelo seu Android ou pelo seu smartphone. E nós temos tanta coisa boa. E o canal no YouTube a todo vapor ali. TV Missão Cidades Brasil. Não deu tempo de assistir ao vivo? Vai no YouTube, vai estar lá a reprise. Segue a gente também nas redes sociais, lá no MC Brasil TV, no Instagram, Facebook, nosso YouTube e também Creators, Filhos do Criador, a agência de comunicação e audiovisual, que é a produtora da TV Missão Cidades. Então você é o nosso convidado especial para interagir com a gente, né? Ali no nosso Instagram, todo dia tem uma coisa nova ali. Você quer acompanhar a rotina junto com a gente, quer ser edificado, temos sempre uma palavra de Deus para você ali nos nossos stories do Instagram, aguardando você lá nas publicações. Deus abençoe sua vida, Fabinho. Obrigado por hoje. Tamo junto hoje. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau. Graças e paz a todos.